Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Posso ouvir uma salva de palmas daqueles que estão felizes nessa manhã? Nós estamos na nossa casa, porque aqui é a casa do nosso Pai. E esse lugar surgiu como fruto de muita oração e da dedicação de tanta gente. E que hoje os céus se abram e que a presença de Deus seja sensível a todos nós aqui. Então louve e adore com tudo que você tem ao nome de Jesus, porque Ele é santo, digno e merece toda adoração. Cante assim: abre-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abre-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Perguntam assim: quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? E as mulheres respondem: quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Mais uma vez, quem é o Rei da glória? 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 Abra-se portais pra que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais pra que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais pra que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Martinho Lutero certa vez disse que os salmos são a Bíblia em miniatura. Um outro teólogo alemão, Johann Arndt, ele disse que aquilo que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia, essencial, vital. E em um dia tão especial, creio que mais do que propício, um salmo para esse dia. E no livro dos Salmos, capítulo 118, verso 24, a palavra de Deus diz: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar, vamos festejar por causa dele. Hoje é um dia de festa, um dia de celebração, um dia de alegria e de gratidão. Não é mais um dia no calendário, mas é um dia especial, porque eu e você contemplamos o agir de Deus
a sua providência, a sua direção. Hoje nós estamos nesse espaço, consagrando esse dia, esse lugar, para que nós possamos adorar ao Senhor em todo tempo e momento. Não sei se você já parou para pensar, mas nós, seres humanos, nós vivemos entre a memória e a esperança. E no dia de hoje, naturalmente, nós nos lembraremos de coisas que Deus fez, mas sem perder a perspectiva do futuro, de que neste lugar Deus continuará realizando grandes coisas para a honra e glória dele. Quando a gente pensa na caminhada até aqui, nós percebemos que Deus nos ensinou uma coisa: Deus não se atrasa e prepara. Deus enviou os meios, enviou os recursos, os planos amadureceram e hoje esse sonho que foi plantado no coração de Deus, colocado nos corações dos seus servos aqui, se concretiza para a honra e glória dele. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque está escrito: tudo Deus fez formoso em seu tempo. E é crendo nisso que eu convido você, se você puder, a se ajoelhar para que possamos orar e falar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós rendemos honras, glórias, louvores, nós exaltamos e exultamos o Teu nome. Eterno Deus, nós estamos alegres e felizes, gratos a Ti, pela oportunidade de estarmos vivenciando este dia. Como vimos em Tua palavra, é dito que o Senhor preparou e separou esse dia para um dia de festa e celebração. Deus eterno, Tu tens cuidado da nova semente no transcorrer destes 20 anos. E mais uma vez nós colocamos essa comunidade, essa igreja em Tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando dela até que o Senhor venha. E que enquanto esse dia não chega, nós prossigamos firmes, avançando, amando e servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, para que cumpramos a missão que o Senhor tão bondosamente nos deu. Suplicamos que Tu permaneças em nós, através da presença do Teu Santo e bons Filhos. Que tudo que aqui for feito seja para a honra, glória, louvor do Teu nome, expansão do Teu reino na terra. Humildemente clamamos e pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. A palavra de Deus diz, em Ageu capítulo 2, verso 8 e 9, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu trarei paz às nações. Amém. Esse é um dia muito especial. É um dia em que nós finalmente celebramos o nosso retorno. Agora sim nós podemos dizer, eu posso dizer para vocês, você está em casa. Nós estamos em casa. No contexto desse verso, o povo de Israel, eles estavam muito preocupados, porque o primeiro templo havia sido destruído, e eles precisavam agora construir o segundo templo. Eles estavam com várias expectativas. Como seria o final da construção? Como seria a glória do templo? E os recursos? No meio de tudo isso, o Senhor olha para um homem chamado Ageu, um profeta. E ele coloca na mente e no coração de Ageu essa mensagem que eu li para vocês. Minha é a prata, meu é o ouro, e não se preocupem. A glória desta casa será maior do que a primeira. Nós estamos em casa. Finalmente nós conseguimos agora tocar, sentir o perfume de tinta fresca. E neste momento também é um momento em que nós precisamos unir agora nossas forças
para devolvermos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sempre que o Senhor, ele tinha uma festa, um grande evento, ele pedia para os israelitas, para o seu povo, se apresentar diante dele com alegria, com festa, mas também com uma oferta especial. Nós temos já mencionado para vocês, para trazerem uma oferta especial, além dos dízimos, das ofertas sistemáticas, trazerem uma oferta especial. E esse é o momento de nós, com o coração grato a Deus por tudo que Ele fez, por todo o percurso, para que a glória dessa casa seja ainda maior do que a primeira, porque a presença de Deus vai se manifestar nesse lugar, e para muitas pessoas será um farol, uma luz, um ponto de esperança, no meio da correria do coração de São Paulo. Esse é o momento que Deus abençoe você, e que você possa então ofertar a Deus, devolver com alegria no seu coração. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo
Assim como você está, vamos orar? Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos em casa. Muitas expectativas, muitas orações, e finalmente o Senhor nos trouxe aqui. Que a palavra que o Senhor colocou no coração do profeta Ageu se cumpra também neste templo. Que a glória desta casa seja grande, não por conta das pessoas que estão aqui servindo, não por conta das pessoas que vêm aqui nos visitar e vêm adorar ao Senhor, mas porque tudo isso só tem valor se o Senhor se manifestar nesse lugar. Se a tua glória for visível a todos nós, se o Senhor for aquele que brilhe, que nós possamos neste momento, que nós possamos sentir o Senhor, que nós possamos lembrar com tudo isso, com todo este percurso, de que o Senhor foi fiel, que a tua fidelidade possa nos fazer também sermos fiéis ao Senhor com os nossos recursos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e que nós possamos, neste sábado e no outro sábado, trazer ofertas especiais, ofertas de gratidão a Ti. Em o nome de Jesus, amém. Num dia tão especial como esse, nós não poderíamos deixar de ter uma experiência como essa do batismo. Como eu costumo dizer, o batismo não é o começo nem o final dessa jornada, mas ele é uma parte muito importante da jornada do discípulo. E é para isso que essa igreja existe, para poder alcançar pessoas e impactar a vida delas para o reino dos céus, para o reino eterno. E eu quero chamar nesse momento o pastor Anderson para que ele traga aqui ao tanque de batismo um casal muito especial, o Caio e a Nancy. O Anderson os conduz porque os tem acompanhado nessa jornada, estudando a Bíblia, na classe Começos, acompanhando cada passo desse casal, e acompanha até entrar no tanque. E muito em breve ele estará aqui no tanque também, porque se Deus quiser a ordenação estará chegando. E hoje é um dia de muita alegria, de muita emoção. Deus tem conduzido a vida desse casal de uma maneira singular. A Nancy, enquanto ainda estávamos do outro lado da rua, por várias vezes me procurou: pastor, eu preciso me rebatizar. E a gente tem trabalhado nisso. E ela, juntamente com seu esposo, participou de toda essa jornada também, de estudo da palavra. Mas cada vez que a Nancy falava: pastor, eu preciso me rebatizar, eu falei assim: eu quero te rebatizar, mas quero batizar o Caio também. E o Caio dizia: pastor, estamos pensando, estamos trabalhando nisso. E Deus conduziu a vida de vocês até esse momento, e louvado seja Deus por isso. Amém. Porque vocês estão aqui. Vocês reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. É o desejo de vocês ordenarem as suas vidas de acordo com os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos eles fundamentados na palavra do Senhor. E é o desejo de vocês serem batizados nas águas, assim como foi Cristo Jesus, para serem aceitos como membros da igreja local, mas fazerem parte da família mundial. Sim, sim. Quantos membros da nossa igreja aceitam esse casal como os mais novos membros da igreja? Amém. Deus seja louvado por isso. Nancy, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E tem muita gente que está feliz por tudo isso que Ele tem feito na sua jornada. E é para cumprir o desejo do seu coração, para que o seu nome seja gravado no livro da vida e permaneça lá para sempre. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que você receba dele um novo coração, para que comece hoje uma nova vida em Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A gente estava conversando lá na casa do Caio e da Nancy. Deus tem as suas maneiras de alcançar cada pessoa e de trabalhar com cada uma delas. E o Caio me confidenciou, contou para nós um detalhe de como Deus trabalha com jeitinho com cada um. A gente vinha conversando com ele, pastor Anderson, eu e o pastor Ricardo, todo mundo conversando com ele, trabalhando para que essa decisão fosse tomada. Mas ele falou que um dia ele estava saindo do trabalho para buscar a Antonella na escola, mas o elevador travou, parou. E ali com o elevador parado, ele ficou uns 40 minutos preso ali dentro do elevador. Ele fez um voto, ele falou: tá bom, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou procurar o pastor Igor e eu vou me batizar. E hoje ele está aqui. Só que tem algo mais. Falei para ele que Deus, ele cuida tanto dos detalhes. Fico pensando, pastor Kleber, quando o senhor começou essa igreja, as primeiras reuniões, os primeiros núcleos, os primeiros membros da igreja. Em 2022 eu cheguei aqui na igreja e mais pessoas começaram a vir para cá, dando continuidade a esse trabalho. E mais membros foram acrescentados, pastor La Roca, a essa comunidade, de maneira que nesse momento eu tenho a honra e o privilégio de batizar aquele que será o registro do 1000º membro da Igreja da Nova Semente, amém? E é para cumprir o desejo do teu coração, Caio, para essa família esperar Jesus voltar junto, de mãos dadas, para que o testemunho de vocês sirva para princesa Antonella, para que quando chegar a idade, ela poder seguir o exemplo dos pais e tomar a mesma decisão, para que você receba de Cristo um novo coração, para que o seu nome seja gravado no livro da vida, para que os seus pecados sejam perdoados e você ganhe hoje uma nova vida em Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, gente. Deus abençoe muito vocês. Você também, pastor. Muito. Dá um abraço molhado naquele cara ali agora. Pode subir, pode subir. Obrigado, pastor. Esses são só os primeiros de um novo momento da Nova Semente. E eu quero fazer um apelo para aqueles que ainda não passaram por essa experiência do batismo. Nós estamos aqui para ajudar você nessa jornada. Portanto, se hoje você ouvir a voz do Espírito falando ao seu coração, não resista. Procure um dos pastores dessa igreja e nós vamos ter o maior prazer de poder acompanhar você nessa jornada, para que em breve nós possamos estar celebrando aqui a sua morte e a sua ressurreição, o começo de uma nova vida que Cristo Jesus vai trazer para você. Não deixe de tomar essa decisão. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por essa igreja, por esse lugar e por esse propósito, porque o que fazemos aqui, ó Deus, não é somente para essa vida ou para esse mundo, mas é para a eternidade. Que o Senhor continue usando essa igreja com poder, para que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a estabeleceu nesse lugar, nessa rua, no coração de São Paulo. Que muitas vidas sejam impactadas através da influência de cada um de nós. Que possamos, através da unção do Teu Santo Espírito, sermos bênção, sal e luz por onde quer que formos. E que muitas decisões sejam tomadas ao lado de Cristo Jesus. Continua conosco. Abençoa tudo que ainda vai acontecer, em nome de Jesus. Amém.
Você pode aplaudir isso que aconteceu agora? 2 pessoas entregaram sua vida a Jesus. E muitas mais estão nesse momento tomando suas decisões ao lado dele, através do mover do Espírito. Eu creio nisso. E já que você está aplaudindo bonito, eu peço que você aplaude o nosso coral infantil, o Sementinha Coral, que está se posicionando aqui. Olha que coisa mais bonita que está aqui na frente. E esse coral faz com que tudo tenha sentido, porque se esse prédio foi erguido tijolo por tijolo, é para que essas crianças sejam a futura liderança dessa igreja, para que através do testemunho de vocês e de tudo que acontece aqui, elas entendam que tem um lugar para elas nesse lugar e no céu também. O coral infantil vai cantar, e eu quero que você cante junto e participe junto da adoração desse coral. Coral, vocês estão felizes? Fala: oi, Nova Semente. Vamos, coralzinho, fala comigo assim: oi, Nova Semente. E a semente responde como? Oi, coral. Coisa mais linda, vamos cantar junto então. Que coisa mais linda. Pode aplaudir de novo, eu não aguento isso não. É muita fofura, né? Coisa linda. Nós vamos receber agora o Nova Semente Coral. Eles estão se posicionando aqui atrás. Enquanto eles se posicionam, eu quero chamar um grande amigo aqui, que é o Daniel Salles. Cadê você, Salles? Sobe aqui. Recebam com aplausos também Daniel Salles, está aqui com a gente. Já foi ministro de louvor dessa igreja. E Salles,
Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que o seu trabalho, o seu ministério, ele tem inspirado a mim e a minha família há bastante tempo. E poder estar com você hoje aqui, para mim, é a realização de Deus em muitos aspectos, né? Uma das músicas suas e que eu cantei muitas vezes na igreja, especialmente em batismos, é Vinde às Águas. E eu agradeço a Deus pelo seu dom, pelo seu talento, pelo seu ministério. E que Deus te use mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Léo. Bom sábado, igreja. Que alegria estar com vocês aqui. Que honra estar com vocês aqui nesse dia, nesse momento. Eu estive aqui como ministro durante 1 ano e a gente viu grandes coisas acontecerem, mas Deus tinha reservado esse dia na agenda dele para que nós estivéssemos aqui, amém? Nós só atravessamos a rua e estamos aqui desse lado de cá para louvar, engrandecer e tornar o nome do Senhor conhecido nesse lugar, nessa região, amém? Amém, igreja? A Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, mistério, Deus o exaltou sobremaneira. A igreja vai ficar calada. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Esse nome que nós vamos exaltar nessa hora. Quem souber, canta. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome! Tudo ele é.
Adore o nome do Senhor. Oh, quão lindo esse nome. Oh, quão lindo esse nome. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, amém. E a mensagem de que Ele é lindo, dizendo tudo o que Ele significa para nós, ela é muito real na nossa vida, né? E ela se completa quando a gente canta uma verdade do céu pra gente. Quando Jesus diz assim que Ele foi preparar um lugar, e esse lugar está preparado para mim e para você, amém? E eu vou além, já que nós estamos num templo novo que Deus nos presenteia hoje. Tem um lugar preparado no céu com Ele, está preparado para mim e para você. Mas tem um lugar preparado para você nessa igreja também. Então, se você está com o coração distante de Deus, seja pelo que for, e veio para cá curioso, querendo saber como é que está a igreja nova, quem são as pessoas que você ia reencontrar, saiba disso. Tem lugar na mesa para você. Em nome de Jesus, tem lugar na mesa para você. Essa é a verdade de todos nós, né? Pai, contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, um escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode
Canta mais uma vez assim, ó, venha. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Você pode aplaudir a isso? Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa pra mim e pra você. Tem um coral lindo aqui na frente, tem um coral mais lindo ainda aqui. Então canta mais uma vez assim, ó. Tem lugar na mesa. Querido Deus, como é bom sabermos que na mesa do Senhor Jesus tem lugar para todos nós. Muito obrigado, ó Pai, pela certeza que temos da Tua presença aqui conosco. Muito obrigado por esse presente dessa nova casa. Muito obrigado pela liberdade que temos de podermos nos reunir e Te adorar com liberdade. Que possamos desfrutar de cada momento, de cada segundo na Tua presença. E que o Teu Santo Espírito continue aqui conosco, visitando cada mente e cada coração, para que tenhamos uma experiência real e transformadora contigo. Fala ao nosso coração, Deus. Toca a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nova Semente representa a minha família. É lá onde eu tenho os meus amigos, é lá onde eu tenho acolhimento. É também um lugar de aprendizado, é aqui que a gente tem contato verdadeiramente com a palavra. Quando a gente está viajando, está num lugar legal, tudo, mas a gente sempre quer... A nossa casa é o melhor lugar que a gente pode estar, então a Nova Semente, isso é para mim. Essa sempre foi a nossa casa, e hoje mais ainda, né? O que nós vivemos na Nova Semente foram momentos muito importantes, momentos especiais, momentos únicos, desafiadores. Essa experiência de ver o reavivamento, a reconstrução da Nova Semente, ver a igreja cheia novamente, pessoas dedicadas. Dos 9 anos que a gente está aqui, para mim, claro que Deus tem muitas coisas para realizar. Mas esse último ano, eu acho que foi a idealização do que Ele sempre sonhou. Trazer a palavra como os pastores estão trazendo agora. Trazer, sabe, toda a convicção, trazer o Nisto Cremos, trazendo tudo o que a gente acredita de volta. Tá acontecendo um movimento gigantesco na igreja. Fez a gente voltar a lembrar que nós somos adventistas. Exato. Então, quando vocês voltaram com a palavra, com o espírito de profecia, de todas as coisas importantes, essa foi a mais importante para mim. Sabe, porque a gente não pode ter uma igreja vazia espiritualmente, a gente não pode ter uma igreja que não tenha doutrina, a gente não pode ter uma igreja que não tenha palavra viva. Então, quando tem a mensagem de louvor, o mandamento do louvor, e depois vem a palavra, aí pronto, aí a gente fala, ih, chegou ao céu. E a semente, pra mim, eu falo pra ele, né, que é um pedacinho de céu. Eu acho que só entende quem tá aqui. É. Quem vive essa experiência, quem não tá, não tem noção.
Essa é a nova semente. Nova semente. Por que lá tem tanta gente? Gente feliz, gente sorridente, meio fora do normal. O que é isso? Nova semente. Agora um lugar diferente. Deve ser algo especial. A nova semente é sorriso, é abraço. É em São Paulo um pedaço que ilumina a capital. Nova semente é comunidade, é vida. Para toda alma ferida, ela é tipo um hospital. Nova semente é comunidade, onde todos, independente da idade, encontram graça e perdão. Nova semente é acolhimento, onde todo faminto e sedento encontra água e pão. Nova semente é mais que um lugar muito bom para se estar juntamente com os seus. A nova semente é para a nossa experiência, para a nossa existência, uma grande experiência real e transformadora com Deus. Essa é a nova semente. E você é muito bem-vindo aqui. Nesse momento, eu gostaria de dedicar algumas palavras de gratidão a pessoas que realmente merecem todo esse reconhecimento nesse momento. E a primeira pessoa a quem eu quero agradecer nesse dia de celebração, nesse dia de festa, é aquele que é o responsável por tudo isso que nós estamos vivendo. É o responsável por ter nos trazido até aqui. É o nosso Deus. Porque assim como Samuel disse certa vez, hoje nós também podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos ajudado. Ele é o autor de toda essa história. Precisamos agradecer a Deus pela vida, pela igreja, pelo chamado. E Ele, como autor, escreveu o melhor de todos os roteiros. A história dessa igreja só vai acabar quando e se Ele quiser. Essa igreja é dele. Ele é Senhor sobre nós. Ele é Senhor sobre essa igreja. Ele é o dono dela e ela é a menina dos seus olhos. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. A Ele que é o responsável por tudo que nós estamos vivendo aqui. De maneira especial, eu preciso também agradecer uma pessoa, na verdade 3. Eu quero chamar para que venha aqui ao palco comigo a minha família. Camila, a Rebeca e a Isabela, se puderem, mas eu sei que elas gostariam de assistir lá do auditório do mezanino. Se elas estiverem aí, podem ficar aí tranquilas com as amigas, vem aqui. Porque, amor, você também foi chamada por Deus para esse ministério. Você é uma companheira de todas as horas, e se você não tivesse topado, nada disso teria acontecido. Muito obrigado por ser essa companheira e por ter acompanhado a gente nessa missão e por servir tanto essa amada igreja. Sem o seu apoio isso não teria dado certo. Eu quero também chamar aqui os pastores auxiliares. Pastor Anderson, pastor Alisson, que têm sido grandes companheiros, mas também pastor Ricardo, que nos acompanhou em toda essa jornada, para que venham aqui à frente rapidamente com as suas esposas, porque cumpriram fielmente a missão, se tornaram mais do que amigos de trabalho, companheiros, amigos para a vida. E eu agradeço muito. Só que esse time pastoral e esse time ministerial da Nova Semente, ele se estende também para os nossos ministros. Então eu quero chamar para que venham aqui também o Daniel Salles e o Léo, que também tem nos ajudado nesse momento, nessa jornada. Gente, cadê as palmas para esse pessoal que está subindo aqui, ó? Esse pessoal trabalhou muito para que tudo isso pudesse acontecer. E Deus seja louvado pela vida de vocês. Esse aqui é o time ministerial da Nova Semente. E é muito bom poder contar com cada um de vocês e termos construído essa história juntos. Cadê a Elza? Elza, eu sei que você está cuidando da Isabelinha, está difícil de chegar. Mas e a Ana também? Foi trocar fralda, tá certo, é isso aí mesmo. Não basta ser mãe, tem que participar. Eu quero chamar aqui também, eu não sei se vai ser possível todos chegarem por conta da nossa superlotação, mas nós temos um time
de líderes dessa igreja muito especial. Apaixonados por Cristo, pela sua missão. Então eu quero chamar aqui a comissão da nossa igreja para que venham aqui à frente, representando cada um dos departamentos e os seus respectivos voluntários. Uma salva de palmas para esse time de líderes, por favor. Venham aqui em cima. Se não couber no palco, fiquem aqui no tablado de coral, por favor. Venham aqui, vocês merecem demais, demais, demais. Esses líderes, eles representam as mais diversas áreas e ministérios da nossa igreja, que vão desde a área da música, com os corais, ministério de louvor, a nossa banda, o diaconato, recepção, jovens, departamento infantil, adolescentes, aventureiros, desbravadores, comunicação, com a parte da sonoplastia, transmissão, redes sociais, programação, produção, secretaria, nosso acolhimento, nosso ministério de oração. E aqui também uma menção ao nosso querido tesoureiro Felipe, que não pôde estar hoje presente, mas que tem trabalhado incansavelmente. O nosso abraço e a nossa gratidão por esse time que representa também os nossos voluntários que servem nos mais diversos ministérios da igreja. Por favor, mais uma salva de palmas para todos eles. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os equipamentos que nós temos aqui na igreja, eles são de primeira linha. Nós temos um som extraordinário, uma iluminação extraordinária, mas o mais importante da Nova Semente foi instalado hoje de manhã. E eu não sei se vocês perceberam, enquanto estavam chegando aqui, que isso estava sendo instalado. O grande diferencial da Nova Semente, o grande trunfo da Nova Semente, que são os nossos membros e voluntários. Então uma salva de palmas para cada um de vocês. Porque essa é a melhor parte da nossa comunidade. É ter cada um de vocês aqui. Deus seja louvado por tudo que vocês têm feito. Isso só é possível graças a cada voluntário que se dedicou. Eu poderia esquecer de alguém porque de fato a emoção toma conta nesse momento, mas o nosso time de voluntários, de líderes, foram incansáveis durante essa construção. A nossa equipe técnica, representada aqui pelo Zulay, que corresponde à sonoplastia ali com o Tiago e toda a sua equipe, o Martins lá atrás e toda a sua equipe, todos eles foram incansáveis. Nosso diaconato, enfim, nosso time de voluntários, que são mais de 200 pessoas que servem aqui na Nova Semente. Deus seja louvado pelo empenho e comprometimento de cada um de vocês. Também a nossa gratidão a cada doador. O Felipe, embora esteja viajando dos poucos dias de férias que ele terá nesse ano, ele mandou ontem para nós o relatório e nós alcançamos a marca de 52% da nossa obra, amém? Isso em apenas 6 meses. Faltam ainda 4 milhões, mas nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Eu brinquei no dia do lançamento sobre a oferta de 100.048 centavos. Eu acho que agora dá para a gente pensar em 1.048 centavos. Tá bom? Vamos orar por isso. Eu quero também agradecer de maneira muito especial. E seriam muitas pessoas para nós mencionarmos. Nós vamos chamar aqui os seus representantes. Eu quero agradecer à administração da Associação Paulistana, na pessoa do pastor La Roca, do pastor Ronaldo e do pastor Marildo. Por favor, subam ao palco aqui conosco. Uma salva de palmas para a nossa equipe da Paulistana, porque também foram incansáveis, não mediram esforços para que nós tivéssemos condições de hoje estarmos aqui realizando essa inauguração. A vocês o nosso muito obrigado. Nós queremos também, aproveitando o time da Paulistana, mencionar aqueles que o pastor La Roca já mencionou lá atrás e pedir para que eles venham aqui, se for possível. O grupo da engenharia, o Gustavo, o Jefferson, o Dalmir, o Aziel Vi, que ele estava aí hoje também, todos aqueles que participaram, Denilson com a parte técnica. Por favor, se vocês estiverem aí, venham aqui. Uma salva de palmas para a nossa equipe de engenharia e arquitetura da associação. Deus seja louvado por tudo aquilo que vocês fizeram, por todo o empenho, por noites e noites a fio. Vocês não sabem, é uma guerra espiritual. Essa noite o disjuntor caiu, o tanque parou de esquentar e o Gustavo não parou de correr para lá e para cá para que isso pudesse acontecer. Deus seja louvado por todo o comprometimento de vocês. Eu quero também agradecer e homenagear a administração da União Central Brasileira.
nas pessoas do pastor Maurício, do pastor Charles e do pastor Telson, por favor, podem vir aqui conosco também. Uma salva de palmas para a União, que ajudou, como o pastor La Roca mencionou lá à porta, não somente com o seu apoio, com as suas orações, mas financeiramente também, para que tudo isso pudesse acontecer. A nossa gratidão também, a nossa divisão sul-americana, que também contribuiu financeiramente para que tudo isso acontecesse. Deus abençoe vocês. E para terminar esse momento de homenagens e de gratidão, eu quero chamar uma pessoa muito especial, por quem eu tenho uma profunda e imensa admiração. Deus o usou de uma maneira extraordinária para colocar no coração dele um sonho. Um sonho que subsiste há 25 anos e que vai durar até a volta de Jesus e dali a eternidade toda. Eu quero chamar aqui, com muito carinho e gratidão, o pastor Kleber Gonçalves. Por favor, pastor, vem aqui. Parabéns, amigo. Você merece, fala, você merece. Eu te agradeço. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos, daqui a pouquinho eu já vou passar a palavra para eles, mas a Vandinha e a liderança da igreja preparou para os nossos administradores que, pela dinâmica que tem, precisam servir numa extensão de campo vasta e não tem a condição de estar conosco continuamente, então nós vamos deixar com vocês uma singela lembrança para que vocês lembrem muito desse momento e do que é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E na hora que vocês utilizarem na casa de vocês, vocês vão se lembrar sempre dessa frase. Que Deus abençoe. Tem uma para cada administrador, o pastor Kleber também vai receber. E você também vai levar uma singela lembrança para casa. Só que hoje nós temos uma superlotação, então o que eu vou pedir para você? Para que um representante por família fique em pé nesse momento. E você vai receber essa lembrança. Então, um representante por família fique em pé. E você vai receber. E se por acaso faltar, fique em paz. Sábado que vem a gente pode providenciar mais para que você receba também e todas as famílias possam ter uma lembrança como essa em casa, ok? Então você vai receber, recebeu, você pode se assentar. E nós vamos então ter um momento muito especial das falas. A vocês, nossos líderes, muito obrigado pela presença, pelo apoio de todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Eu vou ficar aqui no palco nesse momento com o pastor Kleber, que vai ter uma palavra para a igreja, e depois eu vou chamar os demais convidados. Uau! Difícil encontrar palavras para expressar o que vai no coração num momento como esse. Mas que a Deus e somente a Ele toda honra e glória por esse momento tão especial. Esse momento histórico que vivemos como comunidade. A cada ano eu oro a Deus por um texto bíblico para que seja a minha meditação naquele ano. E nesse ano, 2025, Deus me deu o texto de Jeremias 33:3. Deus diz: clame a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, que tu não sabes. Nunca imaginei, no começo deste ano, que estaria vivendo um momento como esse. E pastor Igor, meu querido, Deus o trouxe a este local para esse momento, e que essa promessa possa no teu coração reverberar. Clama a Ele, rogue a Ele, Ele vai te ouvir, e vai trazer coisas para vocês ocultas que você nem imagina. E que juntos, queridos, possamos entender que tudo isso que existe é com um propósito. Anunciarmos o amor, o plano e o propósito de Deus a essa cidade, a esse mundo que tanto necessita ouvi-lo e viver essa experiência real e transformadora ao lado dele. Que Deus os abençoe, querido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.
Eu quero chamar aqui agora o pastor Larroca, que também trará uma palavra para todos nós. Obrigado, pastor Igor. Mais uma vez um feliz sábado para todos. Mais uma vez cumprimentar aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. E pastor Igor, eu não sabia que você era poeta. Você fez um discurso poético. Mais um dom que você tem, o homem dos 5 talentos. Jesus vai ter que contar a história do homem de 6 talentos agora. Amigos, eu pensei muito se falaria ou não. Só daria uma saudação. Mas a hora vai chegando e o Espírito Santo vai falando e eu decidi agradecer, primeiramente a Deus, todos aqueles que apoiaram, mas contar também dos milagres que Deus fez. Você conhece bem aquele texto de João capítulo 20, dos versos 30 e 31, que diz assim, ó: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu decidi nessa última semana relembrar todo o processo da transição do prédio do outro lado da rua para esse lado. E comecei a escrever. E depois que eu escrevi, eu comecei a reler e percebi, talvez não 7 milagres, mas 7 bênçãos que Deus nos deu. Assim como no Evangelho de João, são 7 sinais para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Aliás, uma curiosidade de João, a palavra pistes, que é crer, creram, crerão, que é o verbo, está em todos os capítulos do livro. E eu encontrei, também na nossa história recente, de mudança, 7 obras que Deus fez, 7 sinais, 7 milagres, 7 bênçãos que Deus nos deu. Mas eu não quero contar essa história sozinho, eu serei breve. Pode ficar tranquila, Patrícia, fique tranquila, serei breve. Mas eu preciso chamar aqui o pastor Marildo, o pastor Ronaldo, para que venham aqui por gentileza. Quero convidar o Dalmir, quero convidar o Gustavo, eu quero convidar o Aziel, por gentileza, o professor Washington e o Daniel. Vocês, por favor, subam aqui e eu quero que vocês me acompanhem nesses pequenos capítulos que vou contar aqui. Se eu esquecer alguma coisa, pode soprar, não tem nenhum problema. Eu quero agradecer também a presença dos nossos departamentais. Muitos departamentais vieram aqui hoje para essa celebração. Obrigado pela sua presença. Éder, se você puder vir aqui. O Éder, ele é o dono da empresa contratada, HT, para a construção e edificação desse prédio. Bom, essa igreja não é apenas uma igreja, vocês já perceberam. É o maior estúdio que tem na América do Sul. Porque em nenhum lugar adventista nós temos uma igreja com estrutura acústica, de iluminação, de som. Os que vieram instalar o som aqui disseram, pastor Kleber e pastor Maurício, que os equipamentos que tem aqui ainda não existem no Brasil. Temos aqui tecnologia de ponta, tecnologia de primeira grandeza. Mas eu quero falar aqui dos 7 milagres rapidamente, nos minutinhos que tenho. Primeira coisa, pastor Igor me procurou um dia e disse assim: pastor, tem uma construtora que está comprando todos os lotes em redor da igreja. É capaz que vão chegar aqui. E não deu outra. Dali a pouquinho, pastor Moab, bateram na porta da igreja, tentando entender. O pastor Igor explicou como funcionava e eles foram para o escritório. Primeira reunião que nós tivemos com essa construtora, que está agora do outro lado, eles chegaram dando carteirada na mesa. E disseram o seguinte: olha, nós já estamos comprando toda a área, vocês têm 3 meses para desocupar o imóvel. Eles olham para a gente com cara de crente e acham que somos ingênuos para
minimizar bem. E eu disse, escuta, mas é o seguinte, nós não fomos notificados, porque nós temos a preferência de compra. E já larguei uma. E nós temos interesse em comprar. Não tinha um centavo, mas temos interesse em comprar. E eu percebi já uma reação, quando eu disse do interesse de comprar. Eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer de conta que essa reunião não aconteceu. Eu vou fazer de conta que vocês não vieram aqui. E aí nós vamos aguardar a notificação de preferência de compra. E aí eles entenderam que não estavam lidando, entre aspas, com amadores. Embora, de certa forma, sou. Marcamos a segunda reunião. Aí vieram com uma proposta, com a carta de comunicado. E agora é o seguinte, vocês queriam ter a preferência de compra, mas a área toda são 2.200 metros. Falei, não, mas nós só ocupamos 1.000 metros. E o nosso interesse é em 1.000 metros. É onde estava a igreja. Não, mas o proprietário só vende se for tudo. Eu falei que ele vende da outra parte para outra, mas nós só queremos os 1.000 metros, onde nós estamos. E aí eu percebi que o corretor começou a ficar desesperado. Eu falei, opa, aí tem coisa. E aí o pastor Igor me soprou. Falou o seguinte, ó, fiquei sabendo que eles deram um valor, uma pequena indenização para o restaurante ao lado. Falei, bom, então vamos pegar esse gancho. Pedi para o pastor Marildo, falei, pastor Marildo, prepare, faça uma busca na contabilidade, cada centavo que a igreja associação, a igreja comunidade, colocou dentro daquele espaço. E na época o pastor Marildo pegou o valor histórico, 4.706.000. E aí o pastor Maurício então fez uma correção pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e esse valor chegou em R$6.700.000. E fomos para a próxima reunião. E a próxima reunião é o seguinte, o que nós colocamos naquele imóvel dá basicamente esse valor. E para sairmos de lá, nós queremos R$10 milhões. E aí começou uma guerra. Mas eles são pessoas muito queridas, viu? Fizemos amizade, são judeus, nós começávamos as reuniões só falando do sábado, e conversávamos de muitas coisas, depois entrávamos no assunto. Na hora que entrava, o assunto esquentava, de um lado e do outro. E fomos caminhando. E finalmente, sede daqui, sede dali, e chegamos então em 8 milhões. Esse é o primeiro milagre, 8 milhões, que eles nos deram para desocuparmos aquele espaço. Mas 8 milhões aqui, nas margens da Avenida Paulista, não representa praticamente nada. Então, nós pensamos assim, nós já estávamos, a partir desse momento das negociações, eles já nos levavam para outros imóveis. O pastor Igor visitou cerca de 10 imóveis. Eu e o pastor Marildo visitamos uns 2 ou 3. E nós chegávamos lá e dizíamos, nenhum serve. Aí um dia pegamos eles pelas mãos, levamos lá dentro da igreja. Falamos, olha isso aqui, ó. Veja o que nós temos aqui. Como que nós vamos pegar os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, e colocar dentro de qualquer galpão por aí? Não dá. Vocês têm que ter essa consciência. E a partir daí, eles passaram a nos ajudar. E numa sexta-feira de manhã, nós viemos aqui para ver alguns outros imóveis. Aqui no entorno, nós delimitamos uma área de permanência para eles nos ajudarem a encontrar um espaço. Ainda a ideia era continuar pagando aluguel. E, de repente, tinha uma placa de venda, uma faixa de venda nesse imóvel. E eles disseram, por que nós não vamos naquele imóvel ali? Quem sabe eles alugam aquele espaço. Está vendo, mas pode alugar. E aí nós chegamos aqui, começamos a olhar dentro do espaço. Aí o corretor falou, por que vocês não compram? Eu falei, mas com que dinheiro? Ele falou assim, não, o pessoal da Lavi, eles são amigos dos proprietários. Eles são conhecidos, eles podem ajudar. Começamos a negociação. O valor do metro quadrado aqui, R$23 mil o metro. 22 mil, R$23 mil o metro quadrado.
começou a negociação com os proprietários, 4 velhinhos octogenários. E perguntamos, por que vocês querem vender? Porque nós queremos desfrutar da vida. Negociação vai, negociação vem, e a Lavi empenhada em nos ajudar, que pode ser considerado um milagre também. E finalmente, nós compramos aqui esta área, negociamos, melhor dito, a R$18 mil o metro. De 23 para 18 já foi um ganho significativo. Estávamos falando de 17.250.000 para 13.500.000. Como que vamos pagar? Já temos 8 milhões para dar de entrada, que é o dinheiro que eles nos deram. E vamos parcelar o restante. Tá, mas tem que pagar outra parte. Como é que nós vamos pagar? A igreja tinha uma reserva. Nós não queríamos mexer, por enquanto, na reserva da igreja. Nós precisávamos fazer essa aquisição. E aí, um dia, o pastor Marildo entra na minha sala e diz assim, pastor, uma pessoa me deu uma ideia e eu queria compartilhar com o senhor. E ele compartilhou a ideia, que é o segundo milagre. O nosso amigo Daniel, dá um passo à frente, aqui o Daniel, que é membro da igreja. Ele era o tesoureiro da educação na época. Ele falou, pastor, falou para o Marildo, né? E o Marildo comigo, depois nós em reunião. Ele disse, ó, nós temos uma área de 1.000 metros lá na Pompeia. E é da religiosa, pertence à igreja. Faz parte de um projeto de missão, pastor Kleber, das grandes cidades. E na época veio uma verba para aquisição daquela área. Veio uma parte e a associação teve que se esforçar muito para pôr a outra parte. Compramos de um irmão da igreja, uma área de 1.000 metros ali na Vila Romana. E aquele terreno estava lá e já funcionando uma pequena igreja. Ele disse, pastor, nós podemos comprar aquela área pela educação, é da religiosa, a educação compra. Nós fazemos uma escola lá, porque é uma área que está crescendo muito, um desenvolvimento muito grande. Ali a classe média está migrando para Vila Romana e Pompeia, até por conta de ali um Allianz Parque, dizem que é o centro de treinamento da seleção brasileira. Vieram, está crescendo muito ali. A gente pode ter uma escola. Olha que coisa. O segundo milagre. A educação tinha recurso, graças à boa gestão. A educação comprou da religiosa aquela área. E essa área e esse valor nos ajudou a pagar aqui e também iniciar a construção. Mas há um terceiro milagre, porque nós começamos a discutir. Então nós vamos vender, vamos sair de lá e vamos ficar onde? Para onde é que nós vamos? Vocês querem que saiamos em 3 meses. Depois da boa negociação, da amizade que fomos fazendo, eles nos convidaram para ir lá na empresa deles, eles nos convidaram para fazer uma santa ceia lá na empresa deles, na cerimônia judaica, dentro da empresa. Fui eu e o pastor Marildo realizar uma santa ceia lá, a ceia judaica, não a nossa santa ceia, mas não tem muita diferença daquilo que nós fizemos ali. Comemos o pão e tomamos o suco de uva, tudo caché. Ali foi o terceiro milagre, porque eles disseram, vocês então não vão pagar o aluguel durante 1 ano, vocês podem ficar lá 1 ano, assim que nós fizermos o nosso combinado, e vocês então poderão ficar lá até o final de 2024, até dezembro de 2024, e sem pagar um centavo de aluguel. Foi uma grande bênção que Deus também nos deu. Bom, a negociação aqui desse terreno. O vizinho, vocês perceberam que tem um imóvel aqui. Alguém comprou o imóvel aqui, do lado, atrás. Só que ele comprou aquele imóvel querendo comprar esse aqui também. O projeto dele era aquele e esse. E os velhinhos, movidos pelo pessoal da Lavi, acabou então
e se inclinando para nós, ao invés de vender para o outro, vendeu para nós. Mas o quarto milagre é que ele não ficou chateado com a gente. Pelo contrário, aqui está o Éder, que fez amizade com ele, e o Éder fez contatos e ele permitiu que toda a nossa obra, toda a movimentação fosse feita via terreno dele. Se vocês olharem aqui atrás, é um canteiro de entulhos e ferramentas e coisas. Porque se nós dependêssemos de usar a rua Cubatão para isso, seria um desespero, seria inviável, impraticável, seria um transtorno para o entorno. E Deus nos deu essa graça também. E mais um milagre. Mais um milagre. Aprovação do projeto. Aprovar projeto de construção em São Paulo não é tarefa fácil. Aqueles que trabalham nessa área sabem do desafio que é aprovar um projeto em São Paulo, especialmente nessa região. Pois bem, a equipe da Lavi, os nossos amigos agora, ali do outro lado, ele e juntamente com o Éder, eles nos ajudaram na preparação do projeto, todos os critérios, todos os detalhes, para que quando nós dessemos entrada, não tivéssemos aqueles comuniques, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nós demos entrada no dia 2 de janeiro de 24. Quando foi no dia 18 de abril, já autorizaram a demolição, daqui a pouco, mais uns dias, já veio a autorização, já começamos a demolição no dia 22 de abril, e no comecinho de maio, a equipe, como chama aquela construtora da estrutura, seu marido? A Savinsky já veio fazer escavações e para começar a obra. Outro milagre, irmãos, 2.800 metros de construção, aproximadamente, num tempo recorde, praticamente de maio a maio. Ainda que não esteja totalmente finalizada a obra. Mas não caiu uma gota de sangue, nenhum acidente aconteceu nessa obra. Uma outra graça, outra bênção do Senhor. E Deus seja louvado pelas vidas que Ele tocou, para que pudessem ser benevolentes, participantes, também doando seus recursos. Muito obrigado, pastor Igor. Muito obrigado aos meus colegas, aqueles que atuaram diretamente. Professor Washington, departamental de educação. Eu tenho um carinho grande por ele. E na época, os dois, né, que lideravam, o professor Washington nunca se opôs a nenhum tipo de movimento ou estratégia que adotamos para que essa obra pudesse avançar. Ela, não, como disse, não está concluída e não está totalmente paga, mas segundo o Felipe, tesoureiro da igreja, ele disse que até o final do ano, pela previsão, por tudo que está acontecendo, essa obra estará totalmente paga. Deus seja louvado. Por isso podemos dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E agora vocês podem dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Muito obrigado. E queridos, eu quero chamar agora pastor Maurício Lima. Pastor Maurício tem a grande responsabilidade de coordenar todo o trabalho pastoral para todo o estado de São Paulo. Que Deus o abençoe, pastor. Ele dará a sua palavra, mas também compartilhará do pão da vida conosco nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença, por todo o apoio. A casa é sua, fique à vontade. Que Deus o abençoe e o use mais uma vez. Muito obrigado, pastor Igor. Bom dia. Privilégio muito significativo participar deste culto de maneira muito especial aqui na igreja, na comunidade ou Igreja Nova Semente. Eu estive aqui, não, estou aqui pela primeira vez. Estive no outro templo quando não tínhamos pessoas reunidas. Participei ali de um culto, apenas da gravação, mas já participei de vários momentos e reuniões em função da Nova Semente. E sem dúvida, eu digo que hoje é o mais prazeroso
E eu louvo a Deus por esse momento. Quais são características de uma igreja? Quais são características de uma igreja adventista do sétimo dia? Quais são características de uma igreja do sonho de Deus? E cuidando bastante com o tempo, porque nós ainda temos um outro culto depois desse, eu quero ler com vocês na palavra de Deus a referência a uma igreja muito especial. E quero convidá-los a extrairmos do dia a dia daquela igreja características especiais, que a gente entende que são características do sonho de Deus para uma igreja. E é desejo sincero de que esta igreja tenha estas características e continue desenvolvendo estas características. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Começando com o verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Vejam que esse tema bíblico, ele tem logo no início um título: Como viviam os convertidos. E aí eu começo a ler aqui do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E a passagem termina com esta frase: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Só em ler aqui estes poucos versos, falando daquela igreja, dá para a gente ter uma ideia. É automático isso, que era uma igreja especial. Quantas características nós podemos tirar aqui desta igreja, daquele período apostólico, aquela igreja que recebeu a responsabilidade de evangelizar toda aquela região e o mundo. Eu quero destacar de muitas características, eu quero destacar apenas 3. E desejo que você leve estas 3 no seu coração. A primeira delas eu tiro da frase que nós lemos agora: perseveravam na doutrina e na comunhão e nas orações. Eu não tenho dúvida de que Deus sonha com uma igreja consagrada, uma igreja espiritual, uma igreja fervorosa. O incentivo que a igreja tem feito para isso vai de várias situações, projetos, programas. Um deles, porém, também é o projeto Reavivados por Sua Palavra. Vocês já ouviram falar no programa Reavivados por Sua Palavra, né? Antes, há anos atrás, a gente tinha o programa do Ano Bíblico. E aí nós estudávamos a Bíblia, ou líamos a Bíblia. A ideia era ler a Bíblia toda num ano. 3 capítulos por dia, no final de semana ou no sábado, 5 capítulos. Aí dava mais ou menos a leitura da Bíblia toda num ano. Mas acho que muita gente não entrava no esquema do programa. E aí a igreja pensou numa maneira de torná-lo mais possível,
E aí estabeleceu Reavivados por sua palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, um capítulo só por dia. Amigos, nós temos templos bonitos, cada vez mais confortáveis, cada vez mais tecnológicos. Basta ouvir aqui a descrição de equipamentos e etc. desta igreja. Louvado seja Deus por isso, isso é muito bom, é gostoso. Eu estava ali até agora sentado, aproveitando a bênção que é participar do culto aqui. Estava ali bem na frente, o coral estava bem em frente aqui. Aquela hora que o coral cantou, não tem como isso não contagiar, né? As pessoas cantam com o coração e muitos estavam emocionados e estão emocionados aqui hoje. Tudo isso é especial, mas nada disso substitui a comunhão pessoal com Deus. Essa comunhão pessoal com Deus, esta consagração, esta espiritualidade, vem do nosso contato com o Senhor, de preferência na primeira hora do dia. Eu sei que a vida é corrida, eu sei disso, mesmo morando no interior e não morando aqui na grande cidade. Mas a vida é corrida e a gente tem mais e mais equipamentos e tecnologia para ajudar, e a gente acaba ficando escravo disso e ocupando mais ainda. A gente fica ligado 24 horas. Não tem onde você vai que você não está ligado, conectado, e tudo isso toma o nosso tempo. Mas a escolha é nossa de reservar um tempo para a nossa comunhão com Deus. E não é se é pastor, se é presidente, se é nada, todos nós precisamos disso. Eu nunca vi alguém falando assim: tem uma semana que eu não como nada, porque não deu tempo. Tem uma semana que eu não durmo 1 hora, porque não deu tempo. 1 hora vai cair, vai dormir na marra. Nós temos tempo para tudo aquilo que nós consideramos importante. E se eu digo, eu não estudei a minha Bíblia, eu não orei hoje, porque não deu tempo, a mesma coisa de eu dizer assim: estas coisas, oração e leitura da Bíblia, não são tão importantes para mim. Primeira característica de uma igreja do sonho de Deus: ela é consagrada. Eu quero ler aqui uma frase, é um parágrafo na realidade, escrito por Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, volume 1, página 117. Ela diz assim: o universo celeste aguarda instrumentos consagrados, por meio dos quais Deus possa comunicar-se com o seu povo, e por meio do seu povo comunicar-se com o mundo. Deus operará por meio de uma igreja consagrada e revelará seu Espírito de maneira visível e gloriosa. E ela termina assim: especialmente nesse tempo, quando Satanás está trabalhando de maneira magistral a fim de enganar as almas, tanto dos ministros como do povo. Teu sonho é como uma igreja consagrada, espiritual. Sabem de uma coisa? Muitos vão falar desta igreja, da Nova Semente. Espero que coisas boas. Se ao falarem desta igreja, não mencionarem a qualidade dos equipamentos, estarão errados, mas se não falarem. Se ao falarem desta igreja, não mencionarem a localização, a beleza, se não falarem isso, tudo bem. Que eles possam dizer assim: se você tem alguma necessidade, se tem algum pedido de oração, leva lá para o povo daquela igreja, porque eles são poderosos na oração. Que Deus nos ajude a ser uma igreja consagrada,
resultado da nossa comunhão com Deus. Primeira característica. Dá para guardar, né? Consagração. Mas a gente lendo a passagem que nós lemos também a seguinte frase: estavam juntos, tinham tudo em comum e perseveravam no partir do pão. Aquela igreja, além de ser uma igreja consagrada, espiritual, ela também era uma igreja amorosa. E essa é a segunda característica que eu quero destacar aqui. Uma igreja amorosa. Mas é um amor assim, não só da boca para fora. Tem muita gente que fala de amor somente da boca para fora. Não, é uma igreja que ama de fato e de verdade. Haverá no céu um maior número de pessoas por terem visto sermões, mais do que por terem ouvido sermões. Tem diferença entre ver um sermão e ouvir um sermão? Obviamente. Ouvir é o que nós fazemos, todos os cultos nós estamos aqui ouvindo sermões e orientações e lições. Ver um sermão é ver aquilo que nós falamos na nossa vida, na prática, no dia a dia. Este templo, ele é lindo. E ele vai ficar aqui como um cartão postal, como uma luz. E todos os que passarem por esta avenida aí vão olhar, olha uma igreja adventista, que legal. Porém nós, que somos templos vivos, nós vamos, voltamos, nós estamos aí caminhando, nos relacionando, e nós temos que demonstrar aquilo que cremos através de nossas atitudes. Uma igreja amorosa exala seu perfume de duas maneiras. Internamente, essa é a primeira maneira, né? As pessoas se amam, ficam ansiosas para chegar o dia de culto, para se encontrarem. Que bom é a gente estar junto lá, que bom. E às vezes tem alguns responsáveis pelas chaves, né? Esse é um grupo forte. E aí termina o culto, o pessoal já deu 1 hora, hoje eu não sei para que hora vai, mas deu 1 hora e tal. E o pessoal quer fechar a igreja, e a turma está lá batendo papo, porque gosta de estar junto, em comunidade, isso é muito gostoso. Demonstrar amor para com os domésticos, os que nós chamamos de irmãos, não é assim que a gente chama? Irmão, meu irmão, tudo bem? Não lembro o nome, meu irmão, como é que está? Mas demonstrar amor para os que estão próximos. Há um texto muito conhecido em João, capítulo 17, 21, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Jesus falando, que também eles sejam um em nós. É um verso que fala de unidade, mas o verso termina com a seguinte frase: então é ser um, eu em ti, tu em mim, todos juntos. Aí o verso termina assim: para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus falando. Ao comentar esse verso da Bíblia, Ellen White diz que quando as pessoas de fora olham para dentro de uma igreja e veem as pessoas que se amam, se ajudam, intercedem umas pelas outras, querem ajudar em qualquer situação, muitos dizem assim: olha, tem um negócio diferente nesse povo aí, porque não é essa a regra geral do mundo. A regra geral do mundo é cada um para si, o resto. E ela disse que estas pessoas vão ficar curiosas por verem isso, e elas vão vir para conhecer o motivo disso. E muitos vão conhecer Jesus e vão entregar a vida para Jesus. Amor aos domésticos. Mas a maneira de demonstrar Jesus e amor também é para com todos aqueles que estão fora. Se esta igreja desaparecer daqui, os vizinhos vão sentir falta dela?
Quando a Bíblia diz que nós devemos ser o sal do mundo, ou o sal da terra, ou a luz do mundo, ela está se referindo a este ponto, é nós fazermos a diferença onde nós estamos, a diferença para o bem, para o melhor, para o saudável. Também temos projetos para isso, que visam esse aspecto social, quebrando silêncio, vida por vidas, doação de sangue, mutirão de Natal, feiras de saúde, tudo isso é especial, é demonstrar na prática, é ver sermão. Mas não pode ser apenas um programa ou um projeto, isso precisa fazer parte da nossa vida, do dia a dia. Uma igreja servidora. Eu tenho uma frase que eu tirei de uma lição da escola sabatina do ano de 2016. E esta frase diz assim: não dá para imaginar uma testemunha mais ineficaz, não é eficaz, é ineficaz, do que aquela que está tão ocupada adorando a Deus que não tem tempo para ajudar os necessitados. Deus sonha com uma igreja que ama de fato e de verdade. Uma igreja que é luz, que é sal, que faz a diferença onde ela estiver. Então Deus sonha com uma igreja espiritual, tudo bem? Consagrada. E Deus também sonha com uma igreja amorosa. Duas características significativas. Uma terceira característica, e eu quero terminar com essa característica, e eu tiro da frase que nós também lemos: iam de casa em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu tenho convicção de que Deus sonha com uma igreja consagrada, Deus sonha com uma igreja amorosa, mas Deus também sonha com uma igreja missionária. Uma igreja que conta a bênção, uma igreja que compartilha, uma igreja que recebe e quer passar para outros essa experiência especial. Como igreja adventista do sétimo dia, vocês acham que, como igreja, nós temos visto isso acontecer? Pregação do evangelho no mundo? Isso acontece ou não? Isso acontece, e acontece de maneira especial. Sabem, eu dou graças a Deus de viver nesse momento da história, em que a gente vê tantas iniciativas para a pregação do evangelho. Um livro missionário, entregar um livro missionário, vocês acham que isso é pregar o evangelho? Sim ou não? Puxa, muito. Desenvolver classes bíblicas, e eu sei que aqui tem classes bíblicas nessa igreja, isso é pregar o evangelho? Sim ou não? Claro. TV Novo Tempo, uma TV da igreja adventista, é pregação do evangelho? Sim ou não? Aqueles que são adventistas há mais tempo, ao verem o que acontece hoje com relação à pregação do evangelho através da TV e da internet, a gente fica assustado. A gente não imaginava que ia chegar a tanto, de forma tão aberta. Isso é pregar o evangelho. Então, como igreja, isso tem acontecido de forma especial. Louvado seja Deus por isso. Mas eu gostaria de levar você a pensar no seguinte: a minha igreja tem feito, e eu gosto de encher o peito para dizer, sim, a minha igreja prega o evangelho. E quando alguém pergunta, eu digo, você já ouviu falar na Novo Tempo? Da minha igreja. E livros missionários, e tantas coisas que a igreja faz, e colégios que ela prega o evangelho através da educação, e através das redes hospitalares aí, da rede de hospitais, e etc. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas e eu? O que eu tenho feito na pregação do evangelho? Porque
Deus, através do Espírito Santo, Ele distribuiu dons à igreja, não é? São variados os dons. Mas tem um dom que Ele deu para todos, que é o dom de testemunhar. E nós fazemos isso de forma diferente, mas todos nós recebemos esse convite do Senhor para testemunhar. E o que eu estou fazendo? No meu tempo, usando as minhas habilidades. Não é a minha igreja, não, a minha igreja faz, eu já dou oferta, eu já devolvo dízimo. Não, não é isso. O que eu tenho feito? 3 características de muitas que nós poderíamos usar aqui em Atos capítulo 2. E eu espero que vocês tenham guardado as 3. Deus sonha com uma igreja, primeiro, consagrada. Segundo, Deus sonha com uma igreja amorosa. E terceiro, Deus sonha com uma igreja missionária. A minha igreja cumpre estas 3 características. Um detalhe: a minha igreja será consagrada, amorosa e missionária na proporção em que eu for consagrado, amoroso e missionário, porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. Eu desejo sinceramente que nós, como igreja que está numa nova etapa, inaugurando um novo local, um local próprio, numa fase especial, que esta igreja seja conhecida como uma igreja consagrada, uma igreja amorosa, de fato e de verdade, e uma igreja missionária. Sabem por quê? Lembram da última música que o coral cantou aqui? A música dizia que tem lugar aonde? Tem lugar na mesa. A igreja está lotada, e eu creio que ela terá uma segunda plateia. Parece não ter lugar, mas tem. Tem lugar à mesa. Mais do que a mesa, tem lugar na casa. Por mais que pareça cheia, sempre tem um lugar. E Deus convida você para trazer outros para ocupar estes lugares. E sabem, melhor do que ter lugar aqui na casa é ter lugar lá na casa. E Deus nos chama para trazermos pessoas para essa casa, para prepará-las e levá-las para aquela casa. O coral vai cantar sobre isso agora. Que Deus me ajude e ajude você a sermos a igreja dos sonhos de Deus, consagrada, amorosa, missionária e tantas outras características especiais. Que Deus nos abençoe. Fui convidada à mesa, larguei minhas defesas
e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Da sua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. E a Nova Semente canta assim, ó. Se nós estamos juntos, a esperança na casa, recomeço na casa. De Deus Pai. Vamos orar. Obrigado, bondoso Deus, porque há lugar na casa. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigado pela oportunidade. Ajuda-nos a desenvolver características que possam abençoar a vida de outros e a nossa também. Ajuda-nos a desenvolver uma comunhão pessoal com o Senhor. Que nós não nos contentemos apenas em vir à tua casa e participar da adoração, isso é muito especial, mas que possamos buscar também a nossa
comunhão, o nosso contato pessoal cada dia com o Senhor. Ajuda-nos também a demonstrar na prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos, e que possamos ser uma bênção onde estivermos, abençoando a vida de outros. Ajuda-nos também a aproveitar estas características para testemunhar do Senhor para todos aqueles que nós pudermos. E que muitos, atendendo o nosso convite, possam vir para participar da mesa, para pertencer à tua casa, e para muito em breve estarem participando do melhor, a tua casa nos céus. Abençoa esta igreja que desenvolve agora aqui o seu ministério, muito pertinho de onde estava, apenas do outro lado da rua, mas que ela possa falar bem alto das bênçãos que tem recebido do Senhor. Continua abençoando o pastor desta comunidade, pastor Igor, sua família, seus colegas de ministério, toda a liderança desta igreja, cada membro desta igreja. Nós intercedemos por eles e fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que você tenha na presença dEle um bom restante de sábado. E finalmente é muito bom poder dizer até sábado que vem. Deus abençoe você.